Olá, nós somos o grupo formado por John Alex, Pedro André e Walter Soares. Eu sou Pedro André e nessa apresentação nós vamos falar sobre diretórios e atalhos, no contexto de sistemas operacionais baseado no capítulo 25 do livro do professor Carlos Maziero. Bom, introduzindo esse tópico, nós precisamos ter em mente o seguinte: atualmente, os computadores têm facilmente milhões de arquivos, alguns têm muito mais que isso. E o sistema operacional ele pode ser configurado para lidar com tudo isso tranquilamente. É, Porém, para os usuários, para quem está utilizando o sistema operacional, visualmente, se não houver uma estrutura, se não houver toda uma organização, é basicamente inviável usar um computador atualmente. Então, toda essa estrutura é o que nós vamos estudar aqui hoje. A partir disso, são criados os diretórios e os atalhos. Eles vão servir justamente para organizar toda essa massa enorme de dados a partir de grupos e de hierarquias. E bom, primeiro vamos abordar o conceito do diretório em si. Ele é basicamente um container, uma caixa de arquivos. E ele consegue guardar não só arquivos, mas também outros diretórios. Então você pode ter um diretório dentro de outro diretório, o que facilita a organização. Historicamente, os computadores eles seguiam uma hierarquia raiz, ou seja, eles tinham apenas um diretório raiz específico, que era chamado de root. Só que hoje em dia não é mais o caso. Nós temos inúmeras e ilimitadas opções de criar novos diretórios, de alterar várias árvores que são hierárquicas, que são ilimitadas praticamente. E, mais especificamente, nós vamos trabalhar bastante nessa apresentação com o conceito de diretório de trabalho. Ou seja, cada processo ele vai ter um local padrão, um local específico do computador em que ele vai operar, salvando os arquivos e fazendo todas as suas atividades baseadas naquele local. Geralmente, esse diretório de trabalho ele é herdado do processo pai, ou seja, do processo que criou esse novo processo. Mas ele também pode ser alterado por meio das chamadas de sistema, como por exemplo o chdir no Unix. E bom, a partir daqui nós vamos entender mais a fundo como que os diretórios, como que as pastas funcionam por debaixo dos panos e como que toda essa organização é possível em um sistema operacional. Para acessar um arquivo, abrir um arquivo, acessar um diretório, não basta o nome do arquivo. Nós precisamos do seu caminho de acesso, que é o path. Bom, esse caminho de acesso ele pode ser referenciado utilizando as referências absolutas, que são referências que iniciam na raiz, ou seja, no Windows seria o C, dois pontos, contra barra, e no Linux seria o barra, e aí essa referência não depende do seu diretório atual. E existem também as referências relativas que partem do seu diretório atual. E aí na linha de comando você pode referenciar o diretório atual utilizando o ponto simples, né? E se você utilizar ponto, ou seja, dois pontos, você pode acessar o diretório pai do seu diretório atual. É, e aí no slide tem uma atenção, né, que nós devemos nos atentar que no Windows é utilizada a barra invertida, né, o contrabarra, enquanto o Unix usa a barra normal na linha de comando para fazer essas referências. E como é que o sistema implementa os diretórios por trás das cortinas, né? Bom, o diretório ele é um arquivo especial que contém uma tabela de entradas. Cada entrada tem o nome do arquivo, o tipo e o número do inode, que é a localização física. Em sistemas mais antigos, mais simples, como o MS-DOS, esse arquivo especial era uma lista simples, uma lista comum, e você precisava realizar uma busca nessa lista para encontrar o seu arquivo que você queria acessar. Mas em sistemas modernos, como o NTFS e o ext4, esses sistemas utilizam estruturas de dados de alto desempenho, como tabelas de hash ou árvores, para acessar e buscar os arquivos mais rapidamente.
de modo que quando o seu diretório tiver centenas ou milhares de arquivos, a busca não vai demorar uma eternidade, né? O livro do Maseiro ele dedica uma parte vital aos atalhos. Pense no seguinte: frequentemente é necessário ter um mesmo arquivo ou diretório replicado em várias posições do sistema, como acontece muito com bibliotecas e arquivos de configuração. Copiar esses arquivos gastaria um espaço desnecessário. Aí a solução é criar referências indiretas, os atalhos. Nós temos dois tipos fundamentais: o atalho simbólico, chamado também de soft link, e o atalho físico, hard link. O soft link ele é implementado como um pequeno arquivo de texto contendo apenas um string com o caminho até o arquivo original. A desvantagem é que se o arquivo original for movido ou removido, o atalho quebra e aponta para o nada. Mas aí a grande vantagem, por usar apenas um string, é que ele pode apontar para arquivos que estão em outros discos físicos ou até unidades de rede. Agora o hard link ele tem uma abordagem mais profunda. Várias referências no mesmo sistema apontam diretamente para a mesma localização física num dispositivo onde o conteúdo está de fato armazenado. O sistema ele mantém um contador de referências indicando quantos atalhos apontam para aquele conteúdo. O arquivo só vai sumir do disco de verdade quando esse número chegar a zero. A limitação lógica é que atalhos físicos só podem ser feitos para arquivos dentro do mesmo volume ou sistema de arquivos. Agora, toda essa estrutura nos leva a um problema de performance. O procedimento de encontrar a localização do arquivo no disco, chamado de file lookup, pode custar bem caro para o hardware. Para abrir um arquivo, o núcleo precisaria fazer várias leituras no disco apenas para percorrer o caminho de diretórios nível por nível. Em caminhos longos, com 16 níveis, por exemplo, o custo de localização seria altíssimo. Aí, para evitar esse custo e atenuar a lentidão, o núcleo do sistema mantém na memória RAM o cache de resolução de nomes. Ele guarda as entradas resolvidas recentemente, associando o nome do arquivo ao seu inode, e essa cache, geralmente organizado como uma tabela hash rápida, faz com que a próxima vez que o sistema precisar acessar aquele caminho, o acesso seja quase instantâneo, sem precisar consultar o disco novamente. Aí a conclusão. Em resumo, para fechar nossa apresentação, o sistema de diretórios transforma o caos de milhões de arquivos em uma estrutura lógica e perfeitamente navegável para a gente poder usar. E, simultaneamente, utiliza mecanismos brilhantes como os atalhos físicos e a cache de nomes em memória para garantir que toda essa organização não sacrifique a velocidade do computador. Aí, obrigado pela atenção.